Então, galera, assim, né? Primeiramente, boa tarde, tudo bem com vocês? Confesso a vocês que eu tô de luto, né? Pela morte do Ozzy Osbourne, né? E vim aqui me manifestar, né? Porque era um cara que foi muito criticado, né? Muito censurado aí na cena do metal e fora do metal e do rock, né? Mas o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: ele teve uma morte amorosa, porque assim, ele estava com mal de Parkinson e mesmo assim ele se entregou de corpo e alma para encerrar a carreira do Black Sabbath. Qual músico que faz isso? Poucos músicos fazem isso, poucos líderes de banda fazem isso, entendeu, gente? Então, assim, ele é um rei do metal, sabe? Ele é considerado como um rei, príncipe rei do rock, né? Do metal, né? Porque a forma que ele morreu foi uma coisa assim que vai a gente pensar na vida, né? E é um legado que ele deixa, que eu entendi muito bem esse legado que ele deixou, que quer dizer o seguinte, que a gente tem que morrer, fazer o que a gente gosta. Esse é o legado que ele deixou na morte dele. A gente tem que morrer doente, mesmo fazendo a gente feliz. E ele morreu fazendo o que ele ia fazer ele feliz, que é estar no Black Sabbath tocando. E galera, assim, eu já era fã do Black Sabbath, né? E hoje eu já sou um cara que eu considero o Black Sabbath hoje, porque assim, eu vou fazer um comentário com vocês. Eu sou assim, eu sou assim. Quando o cara tá vivo, quando no caso o Kurt Cobain tava vivo, eu não dava tanta importância ao Nirvana, né? Vou citar um exemplo aqui. Depois que ele morreu, que ele já faleceu, que ele morreu, eu peguei mais gosto por ele, né? Porque você quer entender além da o seu ídolo no metal, né? No rock, né? Então, assim, galera, é uma coisa meio chata falar isso, mas eu tenho que falar, tá? Eu não vou citar nomes, tá? Mas teve um comentário de uma pessoa, presencialmente, que eu fui comentar que, com um comentário com essa pessoa, que o Ozzy tinha mordido um morcego no show, né? E eu ouvi bem essa expressão. Ele mordeu um morcego, agora o morcego mordeu ele. E a minha manifestação, na verdade, é o seguinte, que é uma coisa que eu tenho até um desabafo a fazer para vocês, sabe? O metal e o rock nós somos chamados de maluco, de maconheiro, drogado, Zé Droguinha, né? Louco, maluco, né? E drogado, né? E eu fico pensando, sabe? Teve muitos músicos, muitos bateristas de banda, vocalistas, que saíram das drogas, que não usam mais droga, né? Como o Mick Jagger. Mick Jagger era drogado, agora é vegetariano, por exemplo, entendeu? Então, assim, gente, a gente tem que ter mais amor ao próximo, em referente ao estilo que ele tem de música, tá? Não só de música, como sexual e tudo mais. Mas, assim, o que me chamou a atenção é o seguinte, que quando eu vou criticar um funkeiro, criticar um roqueiro, um funkeiro, criticar um cara que curte sertanejo, curte um cara que curte música eletrônica, eles se ofendem. E quando nós metaleiros raiz, que eu ouço metal e rock desde 98, eu curto há mais ou menos 27 anos, e 27 anos não são 25 dias, não são 25 horas, 24 semanas, são 27 anos, tá? Ouvir essa crítica. E ainda ainda outra pessoa dizer pra mim, ter a cara de pau em minha cara o seguinte, ele tava com muita droga na cabeça. Porque eu fiz um outro comentário dando exemplo para a pessoa conhecer ele,
que ele no show do Ozzy jogou água no público. E eu vou até, já falei isso aqui já várias vezes, né? Eu falei várias vezes, várias vezes. E vou citar esse exemplo de novo, porque esse exemplo é para poder vocês entenderem na superação que nós brasileiros e pessoas de fora, na gringa, podem superar isso. O meu amigo, baterista da Bravecore, ele tem mais de 10 anos limpo das drogas. Ele era dependente químico, entrou numa terapia de narcóticos anônimos e saiu. Aí eu pergunto, uma pessoa que tem que ser dependente químico, que é uma coisa difícil de sair, a pessoa tem que ter muita batalha, tem que ter muita garra para poder fazer isso, né? E o Ozzy Osbourne, é o seguinte, ele tinha fama de satanista. Só que eu vi notícias anteriores que ele era evangélico, que era cristão. Mesma coisa, eu vou citar um exemplo para vocês aqui agora. O Tommy Araya, do Slayer. O cara era evangélico. O Tommy Araya, vocalista e baixista do Slayer. Né? Isso eu vi no livro Reino de Blood, que é Reino de Sangue, que é até uma música, sucesso deles, né? Um ícone deles, né? E assim, às vezes a pessoa tem que entender, tem que ter a mentalidade aberta, amplitude mental, na verdade, a amplitude mental nisso, que às vezes você está numa banda de metal e você tem que fazer letras de acordo com o estilo de metal. Por exemplo, imagine se uma banda de heavy metal tocasse Angra. Uma banda de thrash metal gravasse temas de letra parecidos com o do Angra, do Blind Guardian. Oh, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né, galera? Tipo assim, eu prefiro me afastar desse tipo de pessoa, tá? Que recrimina o rock, o metal, entendeu? Eu acho que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu gosto e tem que ser respeitado. Da mesma forma que eu respeito o seu estilo, você respeite o meu. Mas tem pessoas que falam, mas ninguém não respeitou o meu estilo. Ah, você criticou o meu estilo. Porra. E não é um funkeiro, não é um cara que curte sertanejo, não é uma pessoa que curte eletrônico que critica o rock, o metal. São cardumes que faz isso, cardumes em manadas que fazem isso, entendeu? Então, galera, vamos tomar cuidado com isso, que isso é crime. Se você não gosta, respeita. Só que vocês têm que entender uma coisa. Metaleiro e roqueiro são mais inteligentes do que muitos Zé Ruela por aí de estilo de música, tá? E eu fico muito puto da vida quando chama o roqueiro metaleiro de drogado. Por acaso, só para finalizar o vídeo, Bob Marley, ele era roqueiro por fazer apologia às drogas no Bob Marley, na banda, nas músicas dele? Não, né? Então, galera, assim, para finalizar o vídeo de vez agora, não é o estilo que denomina o caráter e se a pessoa é alcoólatra, a pessoa como se diz, a pessoa é alcoólatra, a pessoa fuma cigarro, né? Dependente químico, inclusive, né? Não é isso, é o caráter. Caráter. Isso é caráter e personalidade. Não é o nosso estilo de música que vai fazer a gente melhor e pior que o pior que vocês. Cada um de nós temos a nossa própria essência. Então respeite para ser respeitado, tá? Porque vocês tomem cuidado com uma coisa. Se vocês encontrarem um metaleiro maluco aí, um fanático por Ozzy, que defende o Ozzy com unhas e dentes, e vocês ir pro caixão de prego, tá? Toma cuidado, tá? Beleza? Um abraço.